O ar de Mogi das Cruzes, nos primeiros anos do novo milênio, carregava o cheiro de terra molhada após as chuvas de verão, misturado ao aroma pungente de pão fresco das padarias humildes e ao ruidoso burburinho de vozes que se entrelaçavam nas ruas estreitas. Era um cheiro de vida simples, de esforço cotidiano e de sonhos que, para muitos, pareciam tão distantes quanto as estrelas que pontilhavam o céu noturno, escondidas pela poluição luminosa das periferias. Naquele cenário, em meio a casas modestas com telhados de fibrocimento e quintais onde galinhas ciscavam a terra, um garoto de olhos vivos e sorriso fácil começava a traçar seu destino. Neymar da Silva Santos Júnior, nascido em 1992, era, desde tenra idade, uma força da natureza em miniatura. Seus primeiros anos, entre 2002 e 2009, foram marcados por uma infância que, embora carente de luxo, transbordava de amor e de uma paixão inabalável: o futebol. Não importava se a bola era de capotão, de meia ou uma laranja, ela era a extensão natural de seus pés. As ruas empoeiradas, os campos de várzea irregulares e as quadras de futsal apertadas tornaram-se seu primeiro palco, onde a cada drible, a cada toque, a cada gol, ele revelava uma magia que transcendia a mera habilidade física. O futebol não era apenas um jogo para a família Silva Santos, era uma promessa, uma oração silenciosa, a única via visível para uma ascensão social que parecia inatingível. Neymar pai, um ex-jogador que conhecia a dureza dos gramados e a amargura das oportunidades perdidas, observava o filho com uma mistura de orgulho e uma ansiedade quase palpável. Ele via em Júnior não apenas um talento, mas uma responsabilidade. Cada chute do menino era um eco de suas próprias esperanças, um investimento de suor e fé. A mãe, Nadine, com sua doçura e força, tece a rede de segurança emocional, garantindo que, apesar das pressões veladas, a inocência e a alegria pura do jogo não fossem sufocadas. A casa humilde da família, com suas paredes coloridas por tintas descascadas e a TV antiga sintonizada em jogos de futebol, era um santuário de expectativas. No ar, pairava uma esperança silenciosa, quase mística. Quando o pequeno Neymar, com seus 9, 10 anos, entrava em campo, fosse no futebol de salão, onde a velocidade e o controle da bola eram supremos, ou nos campos de terra batida, onde a improvisação reinava, algo mudava. O tempo parecia desacelerar para ele. Seus movimentos eram fluidos, imprevisíveis, como um rio que desvia de pedras com uma graça inata. Ele não corria com a bola, ele dançava com ela, um balé frenético que deixava zagueiros atordoados e torcedores, ainda que poucos e barulhentos, boquiabertos. Os treinadores locais murmuravam, suas vozes roucas de tanto gritar à beira do campo, sobre algo diferente naquele garoto. Não era apenas a técnica apurada para a idade, mas a audácia, a capacidade de inventar, de transformar o ordinário em espetáculo. Ele sorria enquanto jogava, um sorriso genuíno que irradiava a alegria pura de quem faz o que ama. Para Neymar Júnior, o futuro não era uma preocupação, era apenas o próximo drible, o próximo gol, a próxima risada com os amigos após uma vitória. A ambição, para ele, era uma semente ainda adormecida, eclipsada pela paixão avassaladora pelo jogo. Enquanto isso, seus pais, com o coração apertado e a fé renovada a cada exibição do filho, vislumbravam um futuro que, embora ainda nebuloso, começava a brilhar com a promessa de um sucesso que poderia, enfim, resgatar a família de uma vida de privações e sacrifícios. As noites eram preenchidas com o eco distante de bolas chutadas, um som que, para eles, era a mais doce das canções de ninar. Entre 2009 e 2012, a atmosfera em torno de Neymar Júnior mudou drasticamente, transformando-se de uma expectativa familiar em uma euforia coletiva que varreu o Brasil. O jovem prodígio, agora com a camisa alvinegra do Santos Futebol Clube, não era mais apenas uma promessa, era uma realidade cintilante. A Vila Belmiro, antes um santuário de lendas passadas, tornou-se o palco de uma nova era, onde o menino da vila reescrevia a história a cada partida. A estreia profissional de Neymar Júnior foi um divisor de águas. O gramado verde, agora sob os holofotes de um estádio lotado, parecia amplificar sua energia. Ele não apenas jogava, ele irradiava uma alegria contagiante, uma ousadia que desafiava a lógica e a gravidade. Seus dribles, antes vistos em campos de terra, agora se desdobravam em obras de arte no campo profissional. A bola, grudada aos seus pés como por um ímã invisível, serpenteava entre os adversários, que pareciam meros cones em seu caminho.
Os gols vinham em profusão, alguns de pura técnica, outros de uma inventividade que só os gênios possuem. A imprensa, sempre ávida por novos ídolos, o abraçou com fervor. Manchetes de jornais estampavam seu rosto juvenil, revistas de esportes dedicavam edições inteiras ao seu fenômeno. O país inteiro se encantou com aquele garoto magricela, de cabelo moicano e sorriso maroto, que dançava funk após cada gol, celebrando a vida e o futebol com a mesma paixão. A adoração era palpável, quase febril. Bandeiras com seu rosto eram agitadas nas arquibancadas, crianças imitavam seus cortes de cabelo e seus dribles nos campinhos de todo o Brasil. Ele era a personificação da esperança, da irreverência e da capacidade de sonhar grande. Os primeiros títulos vieram, coroando sua ascensão meteórica. O Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, a Libertadores da América, cada troféu erguido era um degrau a mais em sua jornada rumo ao estrelato global. As celebrações eram épicas, com o jovem Neymar no centro, rodeado por companheiros de equipe e uma avalanche de torcedores em êxtase. O som dos fogos de artifício, o cheiro de fumaça no ar e os gritos de Neymar, Neymar, formavam uma sinfonia de triunfo que ecoava por todo o país. Internamente, Neymar Júnior experimentava um turbilhão de emoções. A confiança crescia a cada gol, a cada vitória, a cada aplauso. Havia um deslumbramento natural com o reconhecimento, com a realização de sonhos que antes pareciam fantasias infantis. Mas junto com a glória, vinha a pressão. A pressão de manter o nível, de justificar a adoração, de carregar as expectativas de milhões. Ele sentia o peso da fama, mas o prazer de estar no topo, de realizar o que sempre quis, superava qualquer fardo. Neymar pai, agora mais do que nunca seu empresário e protetor, trabalhava incansavelmente nos bastidores, blindando o filho do assédio excessivo, negociando contratos, gerenciando a imagem. Ele sabia que o mundo estava de olho, e que a atenção dos clubes europeus era apenas uma questão de tempo. O ar cheirava a vitória, mas também a uma promessa de um futuro ainda maior, e talvez mais complexo, que se aproximava com a velocidade de um de seus próprios dribles. O ano de 2013 marcou uma virada sísmica na trajetória de Neymar Júnior. A polêmica transferência para o Barcelona não foi apenas uma mudança de clube, foi um salto para um novo universo de glamour e escrutínio global. O sol da Catalunha, quente e vibrante, iluminava um palco onde cada movimento, cada palavra, cada decisão seria analisada microscopicamente. A atmosfera em torno dele tornou-se densa, carregada de expectativas e, simultaneamente, de uma desconfiança crescente. A chegada a Barcelona foi grandiosa, com milhares de torcedores blaugranas enchendo o Camp Nou para vê-lo vestir a camisa pela primeira vez. O cheiro de grama recém-cortada e a grandiosidade do estádio contrastavam com a simplicidade dos campos de sua infância. Ele estava no topo, ao lado de Lionel Messi, o maior jogador do mundo, e a perspectiva de formar um trio mágico já incendiava a imaginação dos fãs. No entanto, a euforia inicial foi rapidamente temperada pela controvérsia em torno dos valores da sua transferência, um emaranhado financeiro que gerou investigações e levantou as primeiras questões sobre a transparência e a ética nos bastidores do futebol de elite. Era um batismo de fogo no lado obscuro da fama. Em campo, a adaptação foi gradual, mas logo a magia aconteceu. A formação do trio MSN Messi, Suárez, Neymar tornou-se uma força imparável, um balé de passes rápidos, dribles desconcertantes e gols espetaculares. A química entre os três era quase telepática, e eles reescreveram o manual do ataque moderno. Neymar Júnior, com sua velocidade e capacidade de desequilíbrio, complementava perfeitamente a genialidade de Messi e a voracidade de Suárez. As conquistas europeias, incluindo a cobiçada Liga dos Campeões, consolidaram seu status como um dos jogadores mais valiosos e midiáticos do planeta. As noites de glória em Berlim, em 2015, com a taça erguida sob uma chuva de confetes, foram a prova de que ele havia chegado ao Olimpo do futebol. Mas fora dos gramados, a vida de Neymar Júnior começou a ser alvo de um escrutínio cada vez mais intenso. A atmosfera de sucesso estrondoso no campo era acompanhada por crescentes questionamentos sobre sua vida pessoal. As festas, os eventos luxuosos, as viagens com amigos para destinos paradisíacos, tudo era documentado e amplificado pelas redes sociais, criando uma imagem de um atleta que, além de gênio, era também um ícone de lifestyle. A imprensa, antes puramente adoradora, agora alternava elogios por suas atuações com críticas a seu comportamento fora de campo.
O equilíbrio entre a imagem de atleta de elite e a de uma celebridade extravagante tornava-se um desafio constante. Psicologicamente, Neymar Júnior vivia um período de intensa adaptação e afirmação. Ele buscava consolidar sua posição entre os maiores, provando seu valor em um futebol europeu mais tático e exigente. A pressão era imensa, não apenas para performar, mas para justificar o investimento e a aura de superestrela. Ele enfrentava o desafio de conciliar a disciplina do esporte de alto rendimento com o desejo de viver a vida intensamente, de desfrutar dos frutos de seu trabalho. Neymar pai continuava sendo a bússola, tentando navegar pelas águas turbulentas da fama internacional, protegendo o filho das armadilhas e das fofocas, mas também impulsionando sua marca pessoal. O brilho dos holofotes era mais forte, mas também a sombra do julgamento público se alongava, prefigurando as futuras tormentas. Entre 2017 e 2020, a saga de Neymar Júnior atingiu um novo patamar de ostentação e polarização, cimentando sua imagem não apenas como um gênio do futebol, mas também como um ícone de lifestyle, cujas festas e eventos luxuosos se tornaram parte indissociável de sua persona pública. A transferência recorde para o Paris Saint-Germain, em 2017, por uma quantia que chocou o mundo do futebol, foi um marco. O ar em Paris, uma cidade de elegância e grandiosidade, agora carregava o peso de uma expectativa colossal. Ele não era mais apenas uma estrela, era o centro de um projeto bilionário, o jogador mais caro da história, com a missão de levar o PSG ao topo da Europa. Essa mudança, porém, trouxe consigo uma série de desafios. As lesões recorrentes tornaram-se uma constante amarga em sua carreira parisiense. A cada torção, a cada contusão, o cheiro de linimento e a dor física se misturavam à frustração de ficar longe dos gramados. As ausências em momentos cruciais da temporada alimentavam as críticas e os debates acalorados sobre seu profissionalismo e sua dedicação. As redes sociais, antes um mero canal de comunicação, transformaram-se em um palco onde ele exibia sua vida fora dos campos com uma franqueza cada vez maior. Fotos de jantares luxuosos, viagens de jatinho particular, festas exuberantes com amigos e celebridades se multiplicavam, oferecendo um vislumbre de um mundo de privilégios e extravagâncias. Essa abertura, contudo, polarizou ainda mais a opinião pública. Para alguns, ele era um exemplo de sucesso, um artista que merecia desfrutar de sua fortuna e de sua juventude. Para outros, era a personificação da irresponsabilidade, um atleta que parecia priorizar o brilho das festas em detrimento da disciplina exigida pelo esporte de alto rendimento. O debate sobre seu profissionalismo e suas prioridades tornou-se incessante, com torcedores e especialistas divididos entre admiração pelo seu talento inegável e crítica severa ao seu estilo de vida. O som das vaias em alguns jogos do PSG, o murmúrio de desaprovação em certos programas de televisão, contrastavam com os aplausos estrondosos e a reverência por suas jogadas geniais. Lidava com a imensa pressão de ser o jogador mais caro do mundo, buscando justificar cada euro investido, cada manchete, cada expectativa. Havia um desafio constante em provar seu valor, em responder aos críticos com atuações de gala. Mas, ao mesmo tempo, ele afirmava sua individualidade, seu estilo de vida, muitas vezes em conflito direto com as expectativas de uma carreira de atleta tradicional. Ele parecia dizer, através de suas ações e postagens, que era possível ser um gênio do futebol e, ao mesmo tempo, um homem que vivia a vida em seus próprios termos, sem se curvar totalmente às convenções. As festas e os eventos luxuosos não eram apenas entretenimento, eram, em certa medida, um ato de autoafirmação, uma declaração de independência. A sombra da controvérsia, porém, já se tornava uma companheira constante, um prelúdio para tempestades maiores. No início de 2020, o mundo, como o conhecíamos, estacou. Uma névoa invisível e letal, a Covid-19, espalhou-se pelos continentes, silenciando cidades, esvaziando ruas e preenchendo hospitais. A atmosfera global, antes vibrante e incessante, transformou-se em uma tensão palpável, um manto de apreensão e incerteza que sufocava a rotina de bilhões. O cheiro de álcool em gel e de desinfetante tornou-se onipresente, um lembrete constante da ameaça invisível. O som das sirenes de ambulâncias, antes esporádico, agora pontuava o dia e a noite, um lamento contínuo. Fronteiras foram fechadas, economias desabaram, e o distanciamento social tornou-se a nova norma, um imperativo para a sobrevivência. O luto e a cautela dominavam o cenário. Como tantos outros atletas e personalidades públicas, viu-se forçado a um período de reclusão.
Retornou ao Brasil, à sua mansão em Mangaratiba, um refúgio de luxo e privacidade em meio ao caos global. Aquele paraíso particular, com suas piscinas cintilantes, quadras de esporte e vastos jardins tropicais, tornou-se sua bolha de segurança, um contraste gritante com a realidade sombria que se desenrolava lá fora. Ele, que estava acostumado aos holofotes, aos estádios lotados e à efervescência das grandes cidades, viu-se confinado, como o resto do planeta. Enquanto o público em geral mergulhava no pânico e na adaptação a uma vida de restrições severas, com o medo da doença pairando sobre cada interação, a equipe de Neymar Júnior parecia operar em uma órbita paralela, uma bolha de privilégio que, talvez, o isolasse da real dimensão da tragédia. O jogador, acostumado a uma vida de celebração e eventos grandiosos, talvez sentisse o peso do confinamento de uma maneira diferente. Havia uma consciência da pandemia, sim, mas também um desejo latente de normalidade, de encontrar uma fuga da realidade imposta, de retomar o ritmo de vida que a fama e a fortuna lhe haviam proporcionado. À medida que o ano de 2020 se arrastava para o seu final, com a sombra da pandemia ainda densa e a contagem de mortos crescendo diariamente, os primeiros boatos começaram a circular, inicialmente como sussurros, depois como murmúrios mais audíveis. Falava-se da organização de uma grande festa de Réveillon na mansão de Mangaratiba. Uma festa grandiosa, com muitos convidados, música e celebração, em total dissonância com o contexto sanitário global. O ruído dissonante dessas notícias, em meio ao luto e à cautela generalizados, gerava um contraste perturbador. Para a equipe de Neymar Júnior, a ideia de uma celebração talvez fosse vista como uma forma de reverter a tristeza do ano, de trazer um sopro de alegria. Para o jogador, talvez fosse uma maneira de afirmar que, apesar de tudo, a vida deveria continuar a ser celebrada, que sua esfera particular não precisava se curvar completamente à melancolia coletiva. Mas, ao subestimar a gravidade da situação e a sensibilidade do momento, eles estavam, sem saber, acendendo um pavio. A notícia da festa, ainda que em fase de boato, já gerava um sentimento de ultraje em muitos, um presságio de que o privilégio e a busca por uma normalidade egoísta poderiam colidir de forma espetacular com a realidade brutal da pandemia. O ano terminava com uma ansiedade coletiva, e para Neymar Júnior, essa ansiedade estava prestes a se transformar em um furacão de proporções inéditas. Em meados de dezembro de 2020, o ar em Mangaratiba, normalmente salgado e morno, carregava agora uma tensão quase elétrica, um sussurro de segredo sob o brilho inclemente do sol carioca. Na vasta propriedade de Neymar Júnior, um frenesi de atividade disfarçada movia-se como sombras furtivas entre os coqueiros e a vegetação luxuriante. A mansão, um bastião de luxo e privacidade, preparava-se para uma transformação, não apenas para o Réveillon, mas para se tornar um palco de desafio, um enclave de normalidade forçada em um mundo em colapso. Neymar pai, com a testa franzida em uma mistura de preocupação e determinação, coordenava os movimentos. Seus passos eram calculados, as conversas, sussurradas ao telefone ou em cantos discretos do jardim. O plano era audacioso, uma festa grandiosa, com o brilho habitual que marcava as celebrações do filho, mas sob um manto de discrição quase impossível de manter. O principal projeto, uma boate subterrânea, especialmente construída para a ocasião, era o coração pulsante da operação. Ali, sob a terra úmida e o concreto recém-assentado, o som de martelos e serras ecoava em surdina. O cheiro de cimento fresco e madeira cortada misturava-se ao aroma da brisa marinha, uma anomalia olfativa que denunciava a urgência da construção. A equipe, um batalhão de produtores de eventos, engenheiros e trabalhadores, movia-se com a precisão de um relógio suíço, mas com a ansiedade de quem opera à margem da lei. Contratos para bandas e DJs de renome eram fechados com cláusulas de confidencialidade draconianas. Os menus, elaborados por chefes de cozinha, eram mantidos em sigilo. Cada caminhão que entrava pelos portões da mansão era revistado, cada funcionário, instruído a manter o silêncio. A expectativa era de uma celebração épica, um alívio catártico após um ano de confinamento e incertezas, mas a todo custo, longe dos olhos curiosos da mídia e da repreensão crescente da opinião pública. Alheio à gravidade da situação global, flutuava por entre os preparativos com uma energia juvenil. Seus olhos brilhavam com a antecipação de reencontrar amigos, de dançar até o amanhecer, de sentir a adrenalina da festa. Para ele, a vida sempre foi uma sucessão de celebrações, de vitórias, de momentos de pura alegria.
Por que o Réveillon de 2020 seria diferente? A pandemia era uma realidade distante, uma nuvem cinzenta que pairava sobre os outros, não sobre ele, o intocável, o privilegiado. Ele minimizava os riscos, convencido de que sua bolha de segurança era impenetrável, que o dinheiro e a influência poderiam comprar não apenas a felicidade, mas também a imunidade ao julgamento. Neymar pai, por outro lado, sentia o peso da responsabilidade. Ele via o otimismo cauteloso de sua equipe, a crença de que a festa poderia ser realizada discretamente, sem maiores repercussões. Mas uma pontada de apreensão corroía sua calma. A negação da realidade sanitária era uma estratégia arriscada. Ele sabia que a imagem de seu filho era um castelo de cartas, construído com glória e talento, mas também com a fragilidade da percepção pública. Cada detalhe da festa, cada convite enviado, cada garrafa de champanhe encomendada, era um passo em um terreno minado. No entanto, a decisão estava tomada. A promessa de uma virada de ano inesquecível, um oásis de normalidade em meio ao caos, era forte demais para ser desfeita. O som abafado da construção subterrânea, um ritmo constante e surdo, era a trilha sonora de uma aposta arriscada. Entre os dias 26 e 28 de dezembro, o véu de sigilo que envolvia a festa de Mangaratiba começou a se rasgar, não por um rasgo lento, mas por uma explosão digital. O catalisador foi Léo Dias, o jornalista incisivo e implacável, cujas palavras, publicadas com a velocidade da luz nas telas de milhões de smartphones, tinham o poder de incendiar a nação. O ar, antes pesado de segredos, agora crepitava com a revelação. A notícia, inicialmente um rumor persistente, ganhou corpo nas páginas e plataformas de Dias. Neymar Júnior estaria organizando uma festa de Réveillon para 100 pessoas, um número que, embora posteriormente contestado, já era suficiente para chocar e provocar. A manchete pulsava com a audácia do ato, a imagem de um evento grandioso em plena crise sanitária. A tensão no ar, que antes era uma antecipação clandestina, transformou-se em uma incredulidade generalizada. Nas redes sociais, a reação foi imediata e violenta. Como um enxame de abelhas furiosas, a opinião pública se lançou sobre a notícia. Hashtags de indignação pipocaram, memes surgiram, e comentários raivosos inundaram as timelines. Desrespeito, absurdo, enquanto o Brasil morre, Neymar faz festa, eram os gritos digitais que ecoavam de norte a sul. O brilho frio das telas dos celulares, iluminando rostos contorcidos em choque e revolta, tornou-se a lente através da qual a nação observava a aparente afronta. Na mansão de Mangaratiba, a notícia caiu como um raio em céu azul. O burburinho da preparação da festa foi subitamente substituído por um silêncio tenso, quebrado apenas por telefonemas frenéticos e sussurros apressados. A assessoria de Neymar Júnior, a NR Sports, entrou em modo de crise imediata. Os assessores, com o rosto pálido e os olhos arregalados, tentavam conter a avalanche. As primeiras declarações eram apressadas, evasivas, desesperadas. É um pequeno evento familiar, insistiam, totalmente dentro das normas. A negação, contudo, soava oca, quase irreal, diante da escala da indignação. Neymar pai, sentado em sua cadeira, sentiu uma onda de frustração. O sigilo, a descrição, todo o esforço para manter a festa longe dos holofotes, desmoronava-se em segundos. Ele podia sentir a raiva do público, a sensação de desrespeito que a mentira, mesmo que estratégica, provocava. A tentativa de controlar a narrativa se mostrava inútil diante da força avassaladora da internet. No fundo, havia uma pontada de desapontamento com a inevitabilidade de que a verdade, ou pelo menos uma versão dela, sempre encontraria seu caminho para fora. A atmosfera era de um prenúncio de crise em escala máxima, com a negação oficial apenas servindo para aumentar a desconfiança, transformando o choque inicial em um amargo ceticismo. O cheiro de incenso que se espalhava pela casa, um costume para atrair boas energias, parecia impotente diante da fumaça ácida da controvérsia que se formava. O dia 29 de dezembro trouxe consigo uma amplificação ensurdecedora da polêmica. A notícia da festa de Neymar Júnior, que antes fervilhava nas redes sociais brasileiras, agora explodia em escala nacional e internacional. O cheiro de café da manhã, que normalmente preenchia as cozinhas ao redor do mundo, foi sobrepujado pelo odor acre da indignação global que se espalhava pelas ondas de rádio, pelas telas de televisão e pelos portais de notícias. Manchetes em jornais europeus, asiáticos e americanos questionavam a atitude do jogador em plena pandemia.
Neymar's New Year's Eve party causes outrage amid pandemic, estampava o The Guardian. La fiesta de Neymar em plena pandemia genera polêmica, ecoava o El País. O coro de críticas era uníssono, vindo de todas as partes, de diferentes línguas e culturas, mas com a mesma mensagem: irresponsabilidade. Comentaristas esportivos e analistas de comportamento social comparavam Neymar Júnior a outros atletas e celebridades que haviam optado por um Réveillon recluso, em respeito às vítimas e às medidas sanitárias. A imagem de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, em seus respectivos lares, com suas famílias, contrastava brutalmente com a ostentação velada que a festa de Mangaratiba prometia. A atmosfera na sede da Prefeitura de Mangaratiba e nos gabinetes do Ministério Público do Rio de Janeiro tornava-se eletrizante. O telefone não parava de tocar. E-mails e ofícios de órgãos públicos, ONGs e cidadãos comuns choviam, todos exigindo uma manifestação, uma providência, uma ação concreta. A pressão midiática transformou-se em um cerco, com repórteres e cinegrafistas postados em frente aos prédios públicos, aguardando declarações, respostas, algo que pudesse acalmar a fúria coletiva. O som dos obturadores das câmeras e o murmúrio de vozes ansiosas formavam uma trilha sonora de urgência. Em sua bolha de privilégio, começou a sentir o peso da condenação pública. As notícias chegavam a ele através de sua equipe, filtradas, mas ainda assim impactantes. Havia uma incompreensão latente em sua atitude, uma dificuldade em processar a dimensão do erro que o mundo apontava. Para ele, era apenas uma festa, um momento de alegria em um ano sombrio. Por que tanta hostilidade? Por que tamanha repreensão? A sensação de ser mal interpretado, de ser injustiçado, começou a se instalar. A equipe de Neymar pai, por sua vez, fechava-se em uma postura defensiva. As reuniões eram longas e tensas, o cheiro de café forte e a fumaça de cigarros preenchendo as salas. A estratégia era abafar o escândalo, minimizar a exposição, proteger o jogador a todo custo. Mas o cerco midiático era implacável. Cada tentativa de justificar ou desmentir a festa parecia apenas jogar mais lenha na fogueira da indignação. O isolamento estratégico, a tentativa de se blindar do furor externo, era uma tática desesperada, mas necessária, enquanto a tempestade de críticas se intensificava, ameaçando varrer tudo o que encontrasse pela frente. No dia 30 de dezembro, a assessoria de Neymar Júnior lançou uma nova cartada na tentativa desesperada de controlar a narrativa. Um comunicado oficial mais elaborado, com palavras cuidadosamente escolhidas, foi emitido, na esperança de apaziguar os ânimos. O texto insistia que o evento era privado, com acesso exclusivo e sem aglomerações, e que todas as normas sanitárias seriam respeitadas. A tinta fresca do comunicado, o papel liso nas mãos dos jornalistas, tentavam imprimir uma sensação de seriedade e conformidade. Contudo, a tentativa de controle de danos foi recebida com um cinismo palpável pela opinião pública e pela imprensa. As palavras do comunicado, antes mesmo de serem totalmente digeridas, já eram confrontadas pela realidade que vazava pelas frestas do sigilo. Fotos e vídeos, discretamente capturados por vizinhos curiosos ou por funcionários menos leais, começaram a circular. As imagens eram indiscutíveis: a mega-estrutura montada na mansão, o fluxo contínuo de carros de luxo e vans com convidados, a dimensão que, claramente, ultrapassava o que se poderia chamar de pequeno evento familiar. A desconexão entre o discurso oficial e a realidade era gritante, quase cômica, se não fosse a gravidade do contexto. A atmosfera era de um jogo de gato e rato, onde a assessoria de imprensa tentava desesperadamente cobrir os rastros, enquanto a mídia e o público, com a astúcia de caçadores, desvendavam cada mentira, cada omissão. O som de cliques de câmeras de celular, de gravações amadoras, tornava-se a trilha sonora da verdade que teimava em emergir. A desconfiança era tamanha que cada nova declaração da equipe de Neymar Júnior apenas servia para alimentar a chama da indignação, solidificando a percepção de que estavam sendo enganados. Dentro do QG da NR Sports, a frustração era uma névoa densa. Os assessores, com olheiras profundas e vozes roucas, sentiam a dificuldade de conter a crise. Cada estratégia parecia falhar, cada tentativa de minimizar os danos, de reposicionar a imagem do jogador, era desmantelada pela força da evidência visual. Eles estavam perdendo a batalha da percepção, e a sensação de impotência era esmagadora. Talvez ainda em um estado de negação ou minimizando a seriedade da situação, mantinha-se relativamente alheio ao furor.
Ele confiava em sua equipe, acreditando que eles resolveriam a pequena crise. Havia, talvez, uma dose de teimosia, uma recusa em permitir que o mundo exterior ditasse seus planos. O burburinho das preparações para a festa, o cheiro de comida sendo testada pelos chefes, o som de músicas sendo ensaiadas pelos DJs, tudo isso reforçava sua convicção de que a celebração era inevitável e, em sua mente, justificável. Ele parecia habitar uma realidade paralela, onde a sua vontade prevalece sobre a razão e a responsabilidade coletiva. Na manhã de 31 de dezembro, a véspera da festa que se tornara o epicentro de uma tempestade, a crise atingiu um novo e perigoso patamar. O Ministério Público do Rio de Janeiro, sob pressão esmagadora da opinião pública e da mídia, anunciou oficialmente a abertura de um procedimento para investigar a legalidade da festa de Neymar Júnior. O ar da manhã, que deveria carregar a leveza da antecipação de um novo ano, estava pesado com a formalidade legal, com o cheiro de burocracia e a ameaça de sanções. A notícia do inquérito do MPRJ reverberou como um trovão. O órgão solicitou informações detalhadas à Prefeitura de Mangaratiba sobre a existência de alvarás, a capacidade do evento e as medidas sanitárias adotadas. A imprensa, antissética, agora via um vislumbre de justiça no horizonte. O som das sirenes de viaturas que se aproximavam da sede do Ministério Público, trazendo documentos e testemunhos, era um lembrete vivido da seriedade da situação. A pressão sobre Neymar Júnior atingiu um ponto de ebulição. Nas redes sociais, os pedidos de cancelamento da festa transformaram-se em um clamor uníssono. "Cancela a festa, Neymar", era a frase mais repetida. A hashtag boicote Neymar começou a ganhar força, com usuários ameaçando parar de seguir o jogador e de consumir produtos de seus patrocinadores. A indignação era uma força avassaladora, impulsionada pela sensação de que o privilégio estava mais uma vez se sobrepondo à responsabilidade social. Dentro da mansão em Mangaratiba, a atmosfera de euforia antecipada foi substituída por uma preocupação palpável. A equipe jurídica de Neymar Júnior, que até então vinha monitorando a situação à distância, foi acionada com urgência. As reuniões tornaram-se mais intensas, com a discussão sobre estratégias de defesa legal, a análise de possíveis multas e a ponderação sobre o impacto duradouro na imagem do jogador. O cheiro de papel e tinta de impressora, de documentos sendo analisados e redigidos, pairava no ar. Apesar da escalada da crise e da ameaça de intervenção legal, uma teimosia quase infantil parecia dominar o espírito de Neymar Júnior e de seus convidados. A festa iria acontecer. Havia uma sensação de invulnerabilidade, de que, de alguma forma, eles estariam acima das leis e das críticas. Para Neymar, talvez fosse uma questão de honra, de não se curvar à pressão externa. Para os convidados, muitos já a caminho ou próximos de Mangaratiba, o convite para a festa do astro era uma oportunidade única, um mergulho em um mundo de luxo e diversão que não poderia ser cancelado por meras preocupações sanitárias. A manhã do último dia do ano se arrastava, carregada de uma tensão pré-clímax, uma expectativa de intervenção que pairava sobre a grandiosa mansão. O caldeirão fervente de indignação pública e ação legal estava prestes a explodir, e a festa de Réveillon de Neymar Júnior seria o estopim de uma das maiores controvérsias do ano, um evento que ficaria gravado na memória coletiva como um símbolo de tempos turbulentos e escolhas questionáveis. A noite de 31 de dezembro de 2020 desceu sobre Mangaratiba com uma gravidade incomum. O sol, ao se pôr, tingiu o céu de tons de laranja e púrpura, mas não conseguiu dissipar a tensão que pairava no ar. Era a véspera de Ano Novo, um momento tradicionalmente de renovação e alegria, mas para a mansão de Neymar Júnior. Era o prelúdio de um desafio audacioso. Nos arredores da propriedade, o silêncio da Mata Atlântica era interrompido apenas pelo farfalhar das folhas e, ocasionalmente, pelo rugido distante de um motor de carro de luxo. Uma sensação de vigilância pairava no ar, como se os olhos do mundo inteiro estivessem fixos nos portões imponentes, esperando por um sinal, um indício da celebração proibida. Dentro dos muros altos, no entanto, a atmosfera era de um oásis de normalidade, uma bolha de celebração que desafiava abertamente a realidade externa da pandemia. As luzes coloridas da festa, antes discretamente instaladas, agora pulsavam com uma energia crescente, iluminando a vastidão dos jardins e a recém-construída boate subterrânea. O cheiro de flores tropicais e cloro das piscinas misturava-se gradualmente ao aroma de pratos sofisticados preparados por chefes renomados e ao eflúvio doce e picante de coquetéis exóticos.
Convidados, muitos deles figuras conhecidas do universo do futebol, da música e da moda, começavam a chegar em vans escuras e carros de luxo com vidros fumê. Seus passos, antes cautelosos, ganhavam leveza ao adentrar o paraíso particular. Os sorrisos, inicialmente contidos, se alargavam em risadas e abraços calorosos, esquecendo-se por um instante das máscaras e do distanciamento social que o mundo impunha. Ali, naquele refúgio, a pandemia parecia uma memória distante, um pesadelo do qual haviam acordado. O anfitrião movia-se entre os convidados com uma euforia contagiante. Vestido em roupas leves e coloridas, ele era a personificação da despreocupação. Seus olhos brilhavam com a alegria de rever amigos, de compartilhar aquele momento de extravasamento. Em sua mente, a festa era um ato de rebeldia, sim, mas uma rebeldia necessária. Um escape da melancolia que havia se apoderado do planeta. Ele não estava ignorando a crise, estava, talvez, buscando uma forma de superá-la, de afirmar que a vida, apesar de tudo, merecia ser celebrada. Cada taça de champanhe erguida, cada abraço apertado, cada nota musical que ecoava pela propriedade era um pequeno ato de desafio, uma declaração de que, por uma noite, o mundo exterior não os alcançaria. A música, inicialmente em volume moderado, começava a ganhar corpo, preenchendo o ar com batidas eletrônicas e ritmos brasileiros. Na boate subterrânea, um labirinto de luzes estroboscópicas e fumaça artificial, a energia era palpável. DJs famosos se revezavam nas picapes, e a pista de dança se enchia de corpos em movimento, suados e vibrantes. Os celulares, antes guardados com a promessa de discrição, começavam a surgir discretamente, capturando flashes rápidos de um momento que parecia irreal, quase clandestino. Pequenos vídeos, fotos borradas, eram enviados em grupos fechados, uma amostra do que acontecia por trás dos muros, uma ostentação velada que, sem que eles soubessem, já plantava as sementes da tempestade que viria. Dançava, ria, cantava, alheio ao furor que sua decisão havia gerado. Naquele momento, ele era apenas um jovem celebrando a virada do ano, buscando a alegria e a confraternização que a vida, em sua visão, sempre deveria oferecer. O som da contagem regressiva para a meia-noite, misturado aos fogos de artifício que explodiam sobre o mar, marcou a virada de um ano sombrio para outro que, para ele e seus convidados, prometia ser de renovação. Mal sabiam eles que a renovação viria na forma de um escândalo sem precedentes. O primeiro dia de janeiro de 2021 amanheceu com um sol forte em Mangaratiba, mas para o mundo, ele trouxe uma explosão de indignação que varreu a leveza da ressaca de Réveillon. As fotos e vídeos da festa, que na noite anterior eram sussurros digitais em grupos fechados, agora viralizavam com a força de um tsunami. Compartilhados por convidados menos discretos, por funcionários que não resistiram à tentação ou por vazamentos estratégicos, as imagens se espalhavam pelas redes sociais como um vírus, mais rápido e mais letal que a própria Covid-19. A dimensão do evento era irrefutável. Centenas de pessoas, ombro a ombro, em uma pista de dança iluminada por luzes pulsantes. DJs famosos, com seus fones de ouvido e sorrisos largos, animavam a multidão. Garçons circulavam com bandejas de bebidas. E, o mais chocante, a ausência quase total de máscaras. Rostos suados, sorrisos abertos, bocas cantando em uníssono, tudo em uma proximidade que desafiava cada recomendação sanitária. O cheiro de álcool, suor e euforia das imagens era quase palpável, contrastando brutalmente com o cheiro de desinfetante e o ar pesado de hospitais que dominava a realidade de milhões. O mundo chocou-se. A imagem de Neymar Jr., o ídolo, o gênio, foi subitamente arranhada, dilacerada pela fúria coletiva. A revelação das imagens da festa provocou uma explosão de indignação global, um coro de condenação que ecoava em todas as línguas e continentes. Nas redes sociais, a revolta era visceral. Comentários raivosos, memes cáusticos e hashtags de protesto inundavam as plataformas. Enquanto o mundo chora, ele festeja, privilégio doentio, irresponsável, eram apenas algumas das frases que se multiplicavam, cada uma delas um golpe na reputação do jogador. A atmosfera era de um julgamento implacável, sumário, mas avassalador. O público, exausto por um ano de perdas, medo e restrições, expressava uma raiva profunda pela atitude percebida como irresponsável e egoísta. Para muitos, a festa de Neymar Jr. não era apenas uma violação das normas, era um tapa na cara da sociedade, um desrespeito às vítimas da pandemia, um escárnio aos profissionais de saúde que lutavam na linha de frente.
Na sede da NR Esportes, a assessoria de imprensa de Neymar Júnior. O choque era absoluto. O pico da crise de imagem havia chegado, e eles se sentiam encurralados pela evidência irrefutável. As tentativas de desmentir ou minimizar a festa, feitas dias antes, agora pareciam patéticas, falsas. Os telefones tocavam incessantemente, e-mails de jornalistas de todo o mundo exigiam respostas. O cheiro de pânico e café amargo preenchia as salas de reunião, enquanto os assessores, com os olhos vidrados nas telas que mostravam a avalanche de críticas, tentavam desesperadamente traçar um plano de contenção. A imagem do jogador, construída com tanto esmero ao longo dos anos, desmoronava-se em tempo real, sob o peso de centenas de sorrisos sem máscaras e corpos em celebração. A virada do ano, que deveria ser de alegria, tornou-se o início de um pesadelo de relações públicas. O dia 2 de janeiro de 2021 marcou a escalada da crise para o domínio institucional. A fúria coletiva, antes limitada às redes sociais, ganhou voz e peso com as manifestações de autoridades de saúde e figuras políticas. O ar, pesado de críticas e acusações, agora vibrava com o tom solene das condenações oficiais. O cheiro de desinfetante e a sombra da morte, que a festa havia tentado ignorar, voltaram com força total, personificadas em discursos e declarações públicas. Médicos, epidemiologistas e especialistas em saúde pública foram unânimes em condenar a festa. Em programas de televisão e entrevistas de rádio, eles contextualizaram os riscos, alertando para o potencial de disseminação do vírus em eventos de tamanha magnitude. Um ato de irresponsabilidade criminosa, um desrespeito à vida, um péssimo exemplo para a juventude, eram as frases que ecoavam, vindas de vozes de autoridade que, até então, haviam sido ignoradas. Figuras políticas, de prefeitos a governadores, sentiram-se compelidas a se manifestar. Alguns com cautela, outros com veemência, todos exigindo providências. O clamor por justiça e por uma punição exemplar se tornava um coro que pressionava as instituições. A mídia internacional, que já havia repercutido a notícia, intensificou sua cobertura, colocando Neymar Júnior no centro de um debate global sobre a responsabilidade de figuras públicas em tempos de crise. O New York Times, a BBC, a Al Jazeera, todos os grandes veículos de comunicação do mundo discutiam a festa de Mangaratiba como um símbolo da desconexão entre o privilégio e a realidade da pandemia. A atmosfera era de um tribunal público, onde a ética e a moralidade do jogador eram postas em xeque. O cerco se apertava, com vozes de autoridade se unindo ao coro de críticas. Antes um ícone de sucesso e talento, agora era associada à irresponsabilidade, ao egoísmo, à falta de empatia. Ele era o rosto daquele que podia, por sua riqueza e fama, ignorar as regras que regiam a vida de bilhões. E sua equipe, o peso da condenação institucional era esmagador. A sensação de vergonha e isolamento começava a se instalar. As tentativas de blindar o jogador, de minimizar a situação, pareciam cada vez mais fúteis. Neymar pai, com o rosto marcado pela tensão, sentia a fragilidade de sua posição. O castelo de cartas que era a imagem de seu filho parecia prestes a desmoronar por completo. Havia, talvez, um sentimento de arrependimento, um reconhecimento tardio da dimensão do erro, da gravidade da afronta. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação de incompreensão persistia. Como uma festa particular, um momento de alegria entre amigos, poderia gerar uma reação tão violenta, tão global? A resposta estava na dor e no luto de um mundo em crise, e essa dor, agora, se voltava contra ele com uma força implacável. O dia 3 de janeiro de 2021 trouxe uma nova estratégia por parte da assessoria de Neymar Júnior. Um movimento calculista em meio ao caos. Diante da avalanche de imagens e da condenação pública, a NR Esportes optou por uma abordagem mais evasiva, um recuo tático na esperança de que a tempestade, eventualmente, se dissipasse. Comunicados mais genéricos foram emitidos, sem mencionar diretamente as imagens comprometedoras da festa. O foco era desqualificar a cobertura midiática, questionar a validade das acusações, sem, contudo, oferecer respostas claras ou negar categoricamente a realização do evento. Era um jogo de palavras, uma tentativa de desviar o foco sem admitir culpa. A atmosfera, no entanto, era de confronto e ceticismo. A tentativa de controle de danos foi recebida com desdém pelo público e pela mídia, que exigiam respostas claras e não meias palavras.
O silêncio sobre as imagens da festa, a ausência de um pedido de desculpas, a postura de esquiva, tudo isso apenas alimentava a percepção de que a equipe estava tentando esconder algo, de que a verdade era inconveniente demais para ser dita. O embate entre a narrativa oficial e a realidade das imagens e da indignação popular era nítido. Cada nova declaração da assessoria era dissecada, suas lacunas expostas, sua falta de transparência criticada. Dentro da bolha de Mangaratiba, Neymar Júnior adotou uma postura que muitos interpretaram como indiferença, talvez um mecanismo de defesa contra o ataque incessante. Em suas redes sociais, ele postou vídeos em aparente normalidade, jogando futevôlei com amigos, sorrindo, exibindo uma vida despreocupada. Não havia menção à polêmica, nenhuma palavra sobre a festa, nenhuma desculpa. Era como se ele estivesse em uma realidade paralela, onde o furor externo não o atingia. Essa atitude, contudo, apenas jogou mais lenha na fogueira da indignação. Para o público, era a prova final de sua falta de empatia, de sua arrogância, de seu privilégio intocável. A equipe de comunicação, por trás dos panos, demonstrava uma resiliência estratégica. Eles sabiam que a batalha da imagem seria longa e difícil, e estavam buscando formas de proteger o jogador a todo custo. A teimosia de Neymar Júnior em manter a postura de normalidade era, ao mesmo tempo, um desafio e uma ferramenta. Por um lado, dificultava a tarefa de apaziguar os ânimos, por outro, projetava uma imagem de força e inabalabilidade, de alguém que não se deixava abater pelas críticas. O cheiro de estratégias de comunicação queimadas, de planos que davam errado, misturava-se ao aroma de um perfume caro que o jogador usava, uma fragrância que, naquele momento, parecia ironicamente deslocada. A batalha pela narrativa continuava, mas a cada dia que passava, a credibilidade da equipe de Neymar Júnior se esvaía, e a lacuna entre o jogador e a opinião pública aumentava, transformando-o em um alvo cada vez mais isolado. Entre os dias 4 e 6 de janeiro de 2021, a controvérsia atingiu seu clímax com a iminência de ações legais e a intervenção física das autoridades. O Ministério Público do Rio de Janeiro, impulsionado pela pressão social e pelas evidências crescentes, avançou nas investigações com uma seriedade implacável. O ar de Mangaratiba, antes vibrante com a música da festa, agora carregava o peso da burocracia e da lei. O cheiro de documentos oficiais, de papel timbrado e tinta de carimbo, substituía o aroma festivo da virada do ano. O MPRJ solicitou mais informações, mais testemunhos, buscando desvendar a extensão da violação das normas sanitárias. A pressão sobre a Prefeitura de Mangaratiba intensificou-se, culminando em uma inspeção oficial na mansão de Neymar Júnior no dia 6 de janeiro. Carros da Prefeitura e do Ministério Público, com suas luzes piscantes e a formalidade de seus ocupantes, adentraram os portões que, dias antes, haviam recebido convidados para a celebração. O som das sirenes, contido, mas audível, era um prenúncio de que a festa, finalmente, teria suas consequências. A atmosfera era de julgamento e expectativa de punição. A presença das autoridades na mansão adicionou uma camada de seriedade à crise, transformando a indignação moral em uma questão legal. Para o público, era um ponto de virada, onde a impunidade era questionada e a busca por justiça se tornava um clamor público. A imagem do jogador, que parecia intocável, agora era vulnerável à lei, e a possibilidade de multas e sanções legais pairava como uma espada sobre sua cabeça. E sua equipe, pela primeira vez, sentiram a real ameaça de consequências. A apreensão era palpável. As reuniões da equipe jurídica tornaram-se frenéticas, com advogados analisando cada detalhe, cada cláusula, buscando brechas na lei ou formas de mitigar os danos. O cheiro de café forte e a tensão eram constantes. O jogador, que até então parecia adotar uma postura de indiferença, começou a sentir o impacto duradouro em sua reputação e, mais importante, a ameaça concreta às suas finanças e à sua liberdade. A invulnerabilidade que o dinheiro e a fama pareciam conferir havia sido quebrada. As paredes da sua bolha de privilégio começavam a ceder sob o peso da lei e da opinião pública. A festa de Réveillon, planejada como um escape, havia se transformado em um pesadelo legal e de imagem, um lembrete amargo de que nem mesmo os mais famosos estão acima das regras, especialmente em tempos de crise global. A inspeção na mansão de Mangaratiba não era apenas um ato burocrático, era um símbolo, um aviso, um marco na história de um jogador que, por um momento, esqueceu que a luz dos holofotes, que tanto o glorificava, também revelava suas falhas mais profundas.
O sol de janeiro, implacável e dourado sobre as águas cintilantes de Mangaratiba, parecia, nos dias que se seguiram à inspeção oficial na mansão de Neymar Júnior, um espelho cínico da calmaria que se tentava impor. A euforia da virada do ano havia se dissipado, substituída por um silêncio pesado, quase opressivo, que se instalou sobre a propriedade e seus arredores. O zumbido dos drones de fiscalização, o farfalhar de papéis e o som abafado das conversas entre advogados e autoridades haviam cessado, mas deixaram para trás um rastro de incerteza e uma atmosfera de ambiguidade que pairava no ar como o sal marinho. Entre 7 de janeiro e o final de fevereiro de 2021, o furor midiático diminuiu em intensidade, mas a engrenagem burocrática do Ministério Público e da Prefeitura de Mangaratiba continuou a girar, lenta e implacável. O cheiro de processos e documentos acumulados em gabinetes refrigerados substituía o perfume de festas. As investigações prosseguiam, mas a complexidade legal de comprovar o número exato de convidados e a efetiva violação das normas sanitárias em um evento privado, realizado em uma propriedade isolada, revelava-se um labirinto tortuoso. Não era uma questão de se a festa aconteceu, mas de como provar a escala e a ilegalidade para além de qualquer dúvida razoável. Neymar pai, com sua figura imponente e olhar astuto, emergiu como o maestro de uma intrincada sinfonia legal. Seus advogados, vestindo ternos escuros e carregando pastas pesadas, frequentavam os fóruns e as sedes das instituições, apresentando pilhas de documentos, contratos com cláusulas de confidencialidade, listas de convidados cuidadosamente editadas para sugerir um número menor, depoimentos de funcionários que, sob a pressão do emprego, atestavam a conformidade com as normas de segurança que a assessoria havia inventado. Cada palavra era pesada, cada vírgula, estrategicamente colocada. O objetivo era claro: contestar as acusações mais graves, desqualificar as informações vazadas e semear a dúvida. O silêncio dos convidados, muitos deles figuras públicas, era uma parede sólida que impedia a coleta de provas independentes. Ninguém queria se indispor com o clã Neymar. A equipe de Neymar Júnior sentia um alívio cauteloso. Não era uma vitória, mas um recuo do inimigo. O perigo iminente de multas estratosféricas ou sanções mais severas parecia se afastar, transformando-se em uma névoa distante. O cheiro de café forte, que antes acompanhava as reuniões tensas de crise, agora trazia um leve aroma de esperança. A percepção interna era de que haviam conseguido segurar a barra, de que a máquina de defesa havia funcionado. Em sua mansão, observava as notícias filtradas com uma distância quase entediada. Para ele, o problema era chato, mas não insuperável. Uma dor de cabeça que, como tantas outras, seus pais e sua equipe resolveriam. Havia um certo grau de alívio, sim, mas também uma frustração latente com o fato de que sua vida, sua privacidade, estivesse sujeita a tal escrutínio. No entanto, para a opinião pública, o desenrolar burocrático gerava uma sensação amarga de frustração. O frenesi inicial, a indignação visceral, começava a se diluir na lentidão dos trâmites legais. A mídia, que antes clamava por justiça, agora publicava matérias com um tom de ceticismo, apontando para a dificuldade de punir os poderosos. O cheiro de impunidade, sutil mas persistente, pairava no ar. Comentaristas e cidadãos em redes sociais expressavam seu descontentamento. Mais uma vez, o dinheiro fala mais alto, a lei não é para todos. A polêmica se arrastava, perdendo a intensidade do choque inicial, mas ganhando um lugar na memória coletiva como mais um exemplo da complexidade de se aplicar a justiça a figuras de tal magnitude. A verdade, naquele cenário, parecia se fragmentar em versões, e a certeza moral do público chocava-se com a ambiguidade legal, deixando um gosto amargo na boca de muitos. Com a virada do calendário para março de 2021, e estendendo-se até junho, a atmosfera em torno de Neymar Júnior passou de uma defensiva legal para uma fase de reconstrução de imagem, embora permeada por um ceticismo persistente. O jogador, com a complexidade de quem carrega o peso de milhões de expectativas e críticas, embarcou de volta para a França, para a rotina fria e disciplinada do Paris Saint-Germain. O adeus ao calor de Mangaratiba foi discreto, quase furtivo, sem as câmeras ou os flashes que o haviam acompanhado em sua chegada. A tensão sutil no aeroporto, o olhar apressado para os lados, o silêncio quase palpável entre os poucos acompanhantes, tudo indicava um desejo de virar a página, de deixar para trás o furacão. Paris, com seus boulevardes cinzentos e a arquitetura imponente, oferecia um contraste brutal com o paraíso tropical que ele havia deixado.
O cheiro de chuva fina e as ruas molhadas da capital francesa substituíam o aroma de maresia e flores. No campo de treinamento do PSG, o foco era quase monástico. Mergulhou de cabeça no futebol, como se a performance em campo pudesse lavar a mancha de sua reputação. Seus olhos, antes talvez um tanto desfocados pela vida noturna, agora exibiam uma intensidade renovada durante os treinos, cada drible, cada chute, uma declaração silenciosa de sua dedicação. As lesões que o haviam atormentado nos anos anteriores pareciam dar uma trégua, permitindo que ele brilhasse novamente em partidas importantes, marcando gols decisivos e distribuindo assistências que lembravam o gênio que ele era. Paralelamente, a NR Sports intensificou seus esforços de gestão de crise, orquestrando uma campanha de relações públicas meticulosa. A estratégia era clara: reposicionar a imagem de Neymar Jr., focando em seu lado profissional e engajado. Ações de caridade, antes discretas, agora eram amplamente divulgadas. Fotos de Neymar visitando hospitais infantis, doando alimentos a comunidades carentes, participando de campanhas de conscientização, tudo era cuidadosamente curado e postado em suas redes sociais. O cheiro de desinfetante hospitalar, o toque suave nas mãos de crianças doentes, eram as novas imagens que se tentava associar ao seu nome, em um esforço para contrapor o cheiro de festa e o som de aglomeração. No entanto, a sombra da festa polêmica ainda pairava, um lembrete persistente na memória coletiva. O público observava com um olhar crítico. Embora alguns aplaudissem as ações de caridade e a performance em campo, uma parcela significativa da audiência mantinha um ceticismo arraigado. Comentários em redes sociais e em fóruns de discussão frequentemente associavam as ações de caridade a uma tentativa de limpar a barra, um esforço de marketing. A frase, fez a festa e agora quer pagar de bom moço, ecoava em muitos cantos. Era uma reconstrução, sim, mas com a base ainda instável, sob o olhar vigilante de uma sociedade que não perdoava facilmente. Se dedicava ao futebol como uma forma de redenção. Ele sentia a necessidade de provar seu valor, não apenas para os torcedores, mas para si mesmo. A cada gol, a cada vitória, havia um alívio momentâneo, uma sensação de que estava, aos poucos, reconquistando seu espaço. Mas a equipe de Neymar pai permanecia em alerta máximo, monitorando a percepção pública como um radar implacável. Cada postagem, cada aparição, era cuidadosamente avaliada para evitar novas crises. A determinação de virar a página era forte, mas a vigilância era constante, um lembrete de que a imagem pública, uma vez arranhada, exigia um esforço contínuo para ser restaurada, e que o cheiro da controvérsia, por mais que se tentasse dissipar, ainda podia ser sentido por aqueles que se recusavam a esquecer. Entre julho e dezembro de 2021, as ramificações da festa polêmica começaram a se manifestar de forma mais sutil, porém duradoura, na imagem de Neymar Jr. e em sua relação com o mercado. Não houve rompimentos massivos de patrocínios, o que seria catastrófico, mas a atmosfera ao redor de sua marca mudou. O brilho ofuscante que antes o cercava em campanhas publicitárias foi substituído por uma luz mais difusa, mais cautelosa. O cheiro de novos acordos milionários, que antes permeava o ar em torno de Neymar pai, agora era mais escasso. Algumas campanhas publicitárias existentes tornaram-se mais discretas, focando menos na imagem de lifestyle e mais na performance esportiva ou em causas sociais genéricas. Novos contratos de patrocínio eram fechados com uma negociação mais árdua, com cláusulas de conduta moral mais rigorosas, um reflexo direto da crise de imagem. Neymar pai, em suas reuniões com executivos de marcas, sentia a diferença na temperatura das conversas. Os sorrisos eram mais contidos, as exigências, mais explícitas. Era evidente que a festa havia deixado uma cicatriz, não visível a olho nu, mas profundamente incrustada na percepção de risco das grandes corporações. A discussão sobre a responsabilidade social de celebridades ganhou força na mídia e na academia, e o nome de Neymar Jr. era frequentemente citado como um exemplo negativo, um estudo de caso sobre os perigos da desconexão entre o privilégio e a realidade coletiva. Artigos de opinião em grandes jornais, debates em programas de televisão e até mesmo seminários universitários analisavam o episódio como um marco na relação entre figuras públicas e a sociedade em tempos de crise. O cheiro de tinta fresca de artigos acadêmicos e o som de vozes em debate preenchiam o espaço público, mantendo a polêmica viva, mesmo que de forma mais analítica. E sua equipe começaram a entender as consequências a longo prazo.
A euforia da festa havia se transformado em um legado de vigilância. A reflexão, antes superficial, tornou-se mais profunda. Em conversas com seu pai e sua equipe, talvez tenha começado a perceber que sua fama e fortuna vinham com um preço, com uma responsabilidade que ele havia, por um momento, ignorado. Não era apenas sobre jogar bem, era sobre ser um modelo, um embaixador, uma figura que impactava milhões. A adaptação tornou-se a palavra de ordem. As estratégias de comunicação e comportamento público foram ajustadas para evitar novas crises. Menos ostentação nas redes sociais, mais discrição na vida pessoal, um foco maior em projetos sociais e na imagem de pai de família e atleta dedicado. O cheiro de incenso, que antes era uma tentativa vã de afastar o mal-olhado, agora era substituído por uma postura mais sóbria, mais calculada. A confiança de parceiros e fãs não seria recuperada da noite para o dia, mas a equipe estava determinada a um trabalho de formiga, reconstruindo tijolo por tijolo a imagem arranhada. Era um período de aprendizado doloroso, onde a liberdade individual do jogador colidia com as exigências de sua persona pública, e as consequências, embora sutis, eram um lembrete constante daquele réveillon polêmico. Os anos de 2022 e 2023 solidificaram a festa polêmica de Neymar Júnior não apenas como um evento isolado, mas como um estudo de caso emblemático em gestão de crise e um marco na discussão sobre a irresponsabilidade de figuras públicas em tempos de pandemia. O episódio transcendeu o escândalo momentâneo, imortalizando-se como um símbolo de um período de vulnerabilidade global e de um comportamento que muitos consideraram um ultraje. O cheiro de desinfetante e o som das sirenes de ambulâncias, que marcaram a pandemia, agora se associavam, na memória coletiva, à imagem das luzes da festa de Mangaratiba. Em salas de aula de universidades ao redor do mundo, o caso era dissecado por estudantes de relações públicas, marketing e sociologia. Professores usavam o evento para ilustrar os desafios da comunicação em tempos de crise, a fragilidade da imagem pública e o poder da opinião popular amplificada pelas redes sociais. Artigos acadêmicos e livros sobre celebridades e responsabilidade social frequentemente citavam a festa como um exemplo paradigmático de como o privilégio pode cegar, e como a desconexão com a realidade pode ter consequências devastadoras. O cheiro de papel e tinta de impressora, de artigos de jornal e revistas que revisitavam a polêmica, mantinha a memória do evento viva, longe do calor da emoção inicial. A atmosfera, agora, era de retrospectiva e análise crítica. A sociedade, em seu processo coletivo de cura e reflexão pós-pandemia, olhava para o episódio com uma certa distância, mas com a clareza de quem compreende as lições aprendidas. A festa de Neymar Júnior tornou-se um ponto de referência em debates sobre a ética das elites, a distribuição de responsabilidades em tempos de crise e o papel da mídia em moldar narrativas. O evento não era mais apenas sobre Neymar, era sobre todos nós, sobre as escolhas que fazemos e as expectativas que depositamos em nossos ídolos. Embora ainda associado ao episódio, parecia processá-lo com um distanciamento pragmático. Não havia mais a fúria inicial, nem a negação teimosa. Talvez houvesse um aprendizado, um reconhecimento tácito de que certas linhas não poderiam ser cruzadas. Suas aparições públicas e suas postagens nas redes sociais eram mais comedidas, menos extravagantes, como se a lição daquele réveillon tivesse sido assimilada. Ele continuava a ser o astro, o gênio do futebol, mas agora com uma camada de cautela, de vigilância sobre sua própria imagem. O cheiro de grama dos campos de futebol, a adrenalina dos jogos, continuavam sendo seu refúgio, mas a sombra da festa ainda o seguia, um lembrete de que a vida pública de uma superestrela é uma dança constante entre a liberdade pessoal e a responsabilidade coletiva, uma dança que, naquele réveillon, havia saído tragicamente do ritmo. A sociedade, ao processar o evento como parte de uma experiência coletiva, via Neymar Júnior como um erro do passado, do qual, esperava-se, ele havia aprendido. Em 2024, o presente se desenrola para Neymar Júnior com a festa polêmica de Mangaratiba ainda ressoando, um eco persistente na vasta galeria de sua biografia pública. Sua carreira, como um rio caudaloso, continua a fluir, com altos e baixos, momentos de brilho inegável e períodos de frustração, muitas vezes marcados por lesões que parecem persegui-lo. A transferência para a Arábia Saudita, a busca por novos desafios e novas fortunas, tudo isso contribui para a complexidade de sua trajetória.
Mas, por trás de cada manchete sobre um gol espetacular ou uma nova contusão, a memória daquele Réveillon de 2020 permanece como uma mancha indelével, um lembrete constante dos desafios de ser uma superestrela global em um mundo interconectado e sob escrutínio permanente. A atmosfera que o cerca agora é de ressonância e cautela. A cada nova polêmica, a cada deslize fora de campo, a festa polêmica é puxada de volta à tona, uma espécie de precedente que influencia futuras avaliações e alimenta a vigilância constante sobre suas ações. O público, e em particular a mídia, mantém um olhar atento, quase predatório, sobre seus passos. A lição do passado serve como um aviso, uma régua pela qual seu comportamento é medido. O cheiro de dinheiro e fama, que o acompanha desde a infância, agora se mistura ao aroma agridoce da desconfiança, um perfume que, por vezes, eclipsa o brilho de seu talento. Parece viver com uma resignação que beira a maturidade, embora ainda com lampejos de sua antiga impulsividade. Ele compreende, talvez mais do que nunca, a responsabilidade que sua fama acarreta. A busca por um equilíbrio entre sua vida pessoal, seus desejos, suas festas, suas relações e a imagem pública que o mundo exige tornou-se uma batalha contínua. Não é uma rendição completa, mas uma aceitação tácita de que certas liberdades foram perdidas para sempre. O sorriso em suas fotos é, por vezes, mais contido, seus gestos, mais calculados. O olhar atento do mundo, antes uma fonte de adoração, agora é uma constante fonte de pressão, de julgamento. Seu futuro ainda é incerto, como o de qualquer atleta de sua magnitude, sujeito às reviravoltas do futebol e da vida. Mas a lição daquele Réveillon, daquele momento de desconexão e desafio, ressoa. É uma cicatriz que não se apaga, um capítulo que não pode ser reescrito. Continua a ser um fenômeno, um artista da bola, mas também um homem que, em um momento crucial, confrontou a fúria de um mundo em luto, e cujas consequências, mesmo anos depois, ainda moldam a percepção de quem ele é, e de quem ele pode vir a ser. Ele vive sob a sombra de um Réveillon que prometia festa, mas entregou uma lição amarga e duradoura.